Capítulo 1. O livreiro. A chuva fina caía sobre as ruas silenciosas de Seul. No fim de um beco, a fachada de uma pequena livraria iluminava a calçada com uma luz amarela suave. A placa dizia Frisk Livros e Café. Lá dentro, o cheiro de papel e café recém-passado preenchia o ar. Jason Frisk estava atrás do balcão, usando camisa branca com as mangas dobradas e um colete preto. Seus olhos percorriam calmamente as páginas de um romance clássico enquanto a porta permanecia fechada há mais de uma hora. Mais uma noite tranquila, murmurou, mexendo a xícara. O sino da porta finalmente tocou. Uma jovem entrou, ajeitando o guarda-chuva encharcado. Jason sorriu, acolhedor, oferecendo uma toalha. Bem-vinda. Procura algo em especial? Enquanto conversavam, 3 rapazes entraram sem pedir licença. O cheiro de álcool e cigarro tomou conta do ambiente. Eles começaram a andar entre as prateleiras, derrubando livros de propósito. Ei, chefe, disse um deles, com um sorriso debochado, quanto por essa livraria? Aposto que você conseguiria mais dinheiro se deixasse a gente cuidar do lugar. Jason pousou o livro e olhou calmamente para o grupo. Sua voz soou baixa, mas carregada de peso. Vocês têm 5 segundos para sair. O mais alto riu e deu um passo à frente. E se a gente não sair, velhote? Vai fazer o quê? Jason suspirou, abriu a gaveta do balcão e pegou sua máscara preta sem rosto. Ele a colocou lentamente, como um ritual. A atmosfera da livraria mudou, a calma desapareceu, substituída por uma pressão sufocante. O primeiro golpe foi um direto no estômago do líder, tão rápido que ele não teve tempo de reagir. O segundo caiu como um martelo na mandíbula de outro, que voou contra uma prateleira. O terceiro tentou correr, mas foi puxado pelo colarinho e lançado no chão. Jason ajoelhou-se sobre ele, sem dizer uma palavra, aplicou uma sequência de socos até o rapaz apagar. O silêncio voltou. Apenas o som da respiração controlada de Jason e o pingar da chuva do lado de fora. Ele se levantou, retirou a máscara e recolocou os livros derrubados nas prateleiras. A cliente, ainda imóvel, o observava com um misto de medo e fascínio. Você, quem é? Perguntou ela. Jason sorriu de leve. Só um livreiro. Fim do capítulo 2. O silêncio e o eco. O dia seguinte amanheceu calmo. A livraria estava aberta, mas Jason, sentado atrás do balcão, não lia como de costume. No chão, próximo à porta, ainda havia pequenas marcas escuras de sangue da noite anterior. Ele não tinha pressa em limpá-las, às vezes, cicatrizes no lugar certo servem como aviso. Enquanto organizava livros de filosofia, a porta abriu. Um homem magro, usando um boné gasto, entrou. Ele não parecia cliente, seus olhos varriam o ambiente como um predador sondando o território. Jason não disse nada, apenas observou. Você que espancou 3 moleques ontem à noite? Perguntou o homem, a voz grave. Depende, eles mereceram. Respondeu Jason, seco. O homem sorriu de lado. Eles eram do Beco Norte. Uma gangue pequena, mas com padrinhos grandes. O chefe quer conversar com você. Jason fechou o livro lentamente e se levantou. Se o chefe quiser conversar, que venha aqui. O mensageiro deu um riso curto. Você é corajoso, ô burro. Jason caminhou até ele e ficou a poucos centímetros do rosto do homem. Sua voz saiu fria. Eu não corro atrás de problema. Mas se ele vier, eu quebro. O homem recuou, mas deixou um cartão amassado no balcão antes de sair. Era um endereço, e na parte de trás, o recado escrito à mão. Hoje, meia-noite. Venha sozinho. Flashback, 5 anos antes. Um quarto escuro, luz fraca de um celular iluminando vídeos de treinos no YouTube. No espelho, um adolescente acima do peso repetia socos desajeitados, ofegante. As paredes tinham marcas de punhos, e no chão, garrafas d'água e anotações sobre dietas e técnicas. A voz do Jason adolescente ecoava como um mantra. Um dia, ninguém vai rir de mim de novo. Cortes rápidos mostram meses se passando, suor pingando, músculos crescendo, olheiras fundas, e a expressão cada vez mais determinada. De volta ao presente, a noite chegou. Jason, vestindo a máscara, caminhou pelo beco indicado no cartão.
As ruas eram estreitas e o cheiro de cigarro e óleo velho impregnava o ar. Ao chegar, encontrou cerca de 10 caras, todos com casacos iguais, cercando um homem sentado numa cadeira, fumando. "Então você é o livreiro?" disse o homem, soltando a fumaça. "Você fez meus garotos sangrarem." Jason permaneceu em silêncio. "Vou te dar duas opções. Ou paga pra gente proteger sua loja, ou a gente fecha ela na marra." O silêncio durou alguns segundos, até Jason dizer, numa calma mortal: "Eu tenho uma terceira opção." Ele avançou antes que alguém pudesse reagir. Um chute giratório acertou o queixo do mais próximo, derrubando-o. Um soco direto quebrou o nariz de outro. O beco se encheu de gritos e sons de ossos batendo contra a carne. Jason se movia como uma máquina, golpes precisos, secos, derrubando um por um. O líder tentou fugir, mas Jason o alcançou e o prensou contra a parede, falando baixo: "Se encostar na minha livraria de novo, não vai sair daqui andando." Jason largou e saiu do beco, as mãos ainda cobertas de sangue. Enquanto caminhava de volta, não percebeu que uma figura observava tudo de um prédio próximo. Um garoto de moletom e óculos ajustou as lentes, anotando algo num caderno. "Esse cara não é comum." Fim do capítulo. Capítulo 3. Olhos sobre o livreiro. 2 dias se passaram desde o confronto com a gangue do Beco Norte. A notícia de um homem mascarado que espancou 10 membros de uma gangue se espalhou como fogo pelas ruas. Jason, porém, agia como se nada tivesse acontecido, atendendo clientes, arrumando prateleiras e preparando café na livraria. Cena 1. Visita inesperada. O sino da porta tocou. Jason ergueu os olhos e viu 2 rapazes entrarem. Um deles, alto, cabelos loiros espetados, usava jaqueta jeans. O outro, baixo e musculoso, vestia um moletom simples e tinha uma expressão amigável, mas firme. "Você que é o dono daqui?" perguntou o loiro, andando pelo corredor de livros. "Sou." "Algum problema?" Jason respondeu, sem erguer o tom de voz. "Depende, ouvi dizer que você quebrou uns caras no Beco Norte." O mais baixo sorriu. "Relaxa, a gente não veio arrumar briga. Sou o Vasco, e esse é o Jace. A gente cuida do Ônibus Creve." Jason ergueu uma sobrancelha. "E por que estão aqui?" Vasco respondeu sério. "Gangues estão se movendo. O Beco Norte tem ligação com gente maior, e quando alguém derrota 10 caras de uma vez, todo mundo quer saber quem é." Cena 2. Convite recusado. "A gente poderia se ajudar", disse Jace. "Você com a gente, ninguém vai ousar encostar na sua loja." Jason fechou o livro que estava na mão. "Agradeço, mas eu trabalho sozinho. Se vierem, eu resolvo." Vasco sorriu, quase admirado. "Você tem coragem." "Mas coragem sem aliados vira alvo." Antes de sair, Vasco colocou um cartão no balcão. "Se mudar de ideia, me liga." Cena 3. Alguém observando à noite. Jason trancava a livraria quando percebeu que estava sendo seguido. Virou na esquina e viu 3 caras bloqueando o caminho, mas eles não eram do Beco Norte. Vestiam jaquetas pretas com um símbolo dourado no ombro. O do meio falou: "O chefe quer te conhecer." "E quando eu digo chefe, tô falando do DG." Jason reconheceu o nome, não era qualquer um. DG não era só famoso, era perigoso. Ele respirou fundo, tirou a máscara do bolso e a colocou. "Se ele quer me ver, vai ter que esperar." O primeiro golpe derrubou o mais próximo. Os outros tentaram cercá-lo, mas Jason se moveu rápido, quebrando a guarda de um com um chute no abdômen e jogando o outro contra uma parede. O último tentou fugir, mas Jason o puxou pela jaqueta. "Manda um recado pro DG, o livreiro não está à venda." Enquanto Jason se afastava, em um carro preto parado no fim da rua, DG observava tudo de longe, um sorriso curioso no rosto. "Interessante, muito interessante." Fim do capítulo. Capítulo 4. O monstro que leu. O ginásio estava lotado. Gangues de todos os cantos de Seul se reuniam para assistir à nova edição dos Jogos de Rua, onde apenas os mais fortes se enfrentavam. Entre os competidores, boatos corriam sobre um estreante misterioso, apelidado de O Livreiro Mascarado.
Jason Frisk estava no centro da arena improvisada, sem camisa, revelando um físico esculpido, mas com a máscara cobrindo o rosto. Ele girava os punhos calmamente, observando o primeiro adversário, um brutamontes famoso por vencer 5 caras de uma vez. O juiz gritou: "Comecem!" O brutamontes avançou com um rugido, e caiu em menos de 3 segundos. Jason desviou, agarrou o braço dele e aplicou uma chave que o fez desmaiar instantaneamente. A plateia ficou em silêncio. Domínio total rodada após rodada, Jason derrubava todos. Usava golpes de Kung Fu, chaves de Jiu-Jitsu, socos precisos de boxe e até movimentos inesperados que pareciam misturar tudo. Não havia desperdício de energia, apenas eficiência mortal. Quando o último adversário caiu, o apresentador gritou: "O vencedor dos jogos de rua é Jason Frisk." Um organizador veio com uma maleta de dinheiro. Jason olhou para o prêmio e respondeu seco: "Doe tudo para orfanatos e abrigos." Todos se entreolharam, confusos. Quem recusava tanto dinheiro? A livraria dias depois, a livraria de Jason estava cheia, mas não de clientes comuns. Membros de todas as gangues passavam por lá, não para arrumar confusão, mas para comprar livros. Nas prateleiras, havia volumes escritos e ilustrados pelo próprio Jason. Diagramas de lutas, anatomia humana, dicas de treino, técnicas de respiração e até filosofia de combate. Um líder de gangue folheava um dos livros e comentou: "Isso aqui é ouro, se todo mundo lesse isso, a gente lutaria de outro jeito." Jason, atrás do balcão, serviu café e respondeu: "O corpo vence lutas, mas é a mente que vence guerras." Aos poucos, um acordo tácito nasceu. Nenhuma gangue tocaria na livraria. Ali, rivais bebiam café lado a lado, trocando ideias e estudando as lições de Jason. A livraria se tornou um território neutro, e Jason, a figura central que todos respeitavam. De longe no alto de um prédio, DG observava com um olhar afiado. Ele não é só forte, ele está mudando as regras do jogo. Fim do capítulo. Capítulo 5. A primeira investida. A notícia se espalhou como pólvora. Todas as gangues estavam lendo os livros do Jason Frisk. Não importava se eram do Beco Norte, da CREV do Vasco, do Hostel ou de grupos menores, todos passavam na livraria, compravam, aprendiam, e voltavam mais perigosos e estratégicos. Mas onde havia respeito, havia inveja. No submundo, líderes mais antigos começaram a ver isso como uma ameaça. Um homem em especial, chamado Shin a Serpente do Van, não gostou nada da ideia. Ele controlava várias gangues de forma indireta e não queria ver a lealdade delas migrar para um simples livreiro. O ataque era à noite. Jason estava fechando a livraria quando o silêncio da rua foi quebrado por passos pesados. 20 homens surgiram das sombras, cercando o local. Alguns carregavam barras de ferro, outros facas. O que parecia ser o líder deu um passo à frente. Shin manda dizer que sua biblioteca de moleques fecha hoje. Jason fechou a porta devagar, trancando-a por dentro. Vocês têm duas opções, entrar e sair andando, ou entrar e sair de maca. O primeiro que tentou quebrar a vitrine voou para trás com um chute no peito. O segundo, que entrou pela porta, recebeu uma cotovelada no queixo e caiu apagado. Jason se movia como um predador, sem falar, sem hesitar, cada golpe certeiro e rápido. Em menos de 2 minutos, o chão estava coberto de homens gemendo de dor. O recado. Jason se aproximou do último consciente, agarrou-o pela gola e falou num tom gelado: "Diga ao Shin que a livraria vai continuar aberta, e que, se ele quiser um livro, o preço é o mesmo para todos." O homem foi arrastado para fora e jogado na rua. Jason voltou, arrumou as cadeiras e colocou de volta um livro caído no chão, como se nada tivesse acontecido. A reação na manhã seguinte, a história correu ainda mais rápido. O livreiro havia derrotado sozinho 20 homens armados. Ao invés de medo, isso gerou mais respeito. Agora, até gangues que não conheciam Jason começaram a mandar emissários para comprar seus livros. De cima, observando em um prédio distante, DG e Vasco conversavam. "Ele é perigoso, Vasco, mas não como os outros. Ele não quer poder, e isso é o que mais assusta." Vasco sorriu. "Talvez ele seja exatamente o que a cidade precisa."
Fim do capítulo.